Bom dia a todos. Queria primeiro começar agradecendo a possibilidade de estar aqui, né, de participar de um encontro que junta tanta gente de tanto lugar. Eu venho representar um município que é um município pequeno, escondido lá no cantinho do sul do país. A gente tem em torno de 200 mil habitantes em Rio Grande. Rio Grande tem uma característica de ser um município isolado no estado, de ser uma cidade portuária e que tem um permeio de um fluxo de população em situação de rua intenso, né? A gente teve agora há pouco tempo a situação do Polo Naval em Rio Grande, que agregou muita gente na cidade, que colocou um pouco Rio Grande na cena do quadro nacional pela questão do petróleo, pela questão do Polo Naval, enfim, e isso trouxe uma efervescência que a gente não tinha na cidade. E aí, com toda essa movimentação, os problemas que advêm daí, né? E aí eu fico ouvindo o pessoal que trabalha em São Paulo, trabalha no Rio, que tem 18 equipes de consultório na rua, que tem toda uma outra realidade, que uma equipe de consultório na rua atende e trabalha 2.000 usuários. A gente em Rio Grande tem uma equipe de consultório na rua tipo 1, que está em fase final de implantação. A gente ainda está faltando conseguir e organizar de forma definitiva o último técnico da equipe ainda. A gente está fechando essa negociação com a prefeitura. Tem sido um processo pesado de construção. O consultório na rua de Rio Grande, ele nasce com uma exigência dos dispositivos de assistência, que já trabalhavam com a população de rua. Então, quando a gente tem a vitória de uma nova gestão em 2013 em Rio Grande, acontece uma mudança muito grande no cenário das implantações de políticas públicas do município, e uma das bandeiras do prefeito era a população em situação de rua. Então ele começa com a implantação do Centro POP, a modificação do CREAS para a implantação das CEIAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. Nesse movimento, lá em 2013, foi que eu comecei. Eu vinha trabalhando desde 2003 com dependência química, e a secretária da assistência me convoca então para compor a equipe e a organização do pessoal que vai organizar o Centro POP. Nessa organização do Centro POP, aquela equipe técnica, que é uma equipe muito pequena também, sentiu uma necessidade, uma dificuldade muito grande na relação com a saúde. Então a gente, de dentro da assistência, na época do Centro POP, começa a fomentar, cobrar, negociar, incomodar o pessoal da saúde. Como eu era um profissional que tinha trabalhado um tempo razoável na saúde mental do município, eu tinha também essa questão de incomodar e de conseguir garantir acesso, garantir direitos de saúde àquela população que a gente via muito marginalizada. Volto a dizer, é um município pequeno, afastado, ainda com uma questão de uma situação social muito pesada, quer dizer, um preconceito muito grande com a população de rua. Os profissionais da saúde com rechaço muito grande da população, de ter situação da gente chegar em atendimento de pronto-socorro com o usuário com a pressão explodindo e a enfermeira chamar assistente social para falar com o usuário. Quer dizer, a dificuldade do acesso à saúde era muito grande. Dentro desse movimento de reivindicação e de luta que foi proporcionado nessa gestão, dentro da assistência, que a gente provoca, incomoda e consegue a construção e mostrar a necessidade da construção de um consultório na rua. E aí, para a gente conseguir construir o consultório na rua, a gente tirou um pedaço do Centro POP, que tirou o psicólogo do Centro POP e jogou dentro da saúde, para que a gente pudesse começar a construir a política do consultório na rua. Então, o consultório na rua, ele passa a existir por um decreto do prefeito, sem apoio nenhum do Ministério da Saúde naquele momento ainda, né, num esforço de gestão do entendimento da necessidade da implantação daquela equipe. Ela começa com uma equipe completamente partida por um lado, né? Eu digo sempre que o consultório na rua teve várias situações em Rio Grande que foram muito, muito vantajosas por um lado e muito desvantajosas por outro. No começo do consultório na rua, o único profissional efetivo e fixo do consultório na rua era eu, era o psicólogo, né?
Todos os outros profissionais da equipe, não são tantos, né? Seria a enfermeira, técnica de enfermagem e educador social, que estava previsto no projeto do consultório na Rua de Rio Grande. Eles eram de outros lugares, eles trabalhavam ou na saúde da família ou em UBS tradicionais, então eles cumpriam a sua carga horária normal no seu posto de saúde, na sua UBS de origem, para depois de passar um dia inteiro trabalhando, vir passar a noite inteira no consultório na rua, né? Então o consultório na rua para esses profissionais tinha dois pesos grandes. Primeiro, eles estavam cansados de um trabalho já intenso de unidade básica, né? E vinham para o consultório na rua para pegar uma situação de rua, e como eu digo sempre para todo mundo que entra no consultório na rua, a gente teve muito fluxo profissional no consultório na rua nesse período, é que ninguém passa ileso pelo consultório na rua, ninguém passa ileso pela rua, né? Não existe como trabalhar com a situação de rua, inventar o ápice da disputa social, da rixa social, do limite de vida de muitas pessoas, e chegar em casa e está normal. Tu vai te modificar pelo consultório na rua, ele vai mexer contigo. Então, vários profissionais ao longo do período se experimentaram no consultório na rua e se recolheram, voltaram para a rede. Mas, além de ter sido uma forma de trazer expertises diferentes dentro da rede para dentro do consultório na rua, foi uma forma potente de sensibilizar profissionais que depois de passar pelo consultório na rua voltaram para os UBS tradicionais modificados, né? Sensibilizados, abertos à possibilidade de um atendimento diferenciado, de uma forma diferenciada de entender e pensar o usuário, a relação de cuidado, o processo de saúde-doença, né? A questão da gente não ter médico na rua, ou seja, a gente necessita o tempo todo da rede para uma série de encaminhamentos, para uma série de situações. Então, um movimento de sensibilização que a gente fez na prática, né? O consultório na rua, ele vai para a rua para apresentar o trabalho. E aí, quando a gente começa a sensibilizar as equipes, pegando o usuário na área, na rua, enfim, onde quer que ele esteja necessitando de auxílio, colocando na viatura, levando no posto de saúde, acessando as equipes, negociando o cuidado, explicando as situações de demanda específicas daquele usuário, conseguindo sensibilizar a equipe que trabalha no cartão SUS para que a gente consiga agilizar a produção e a manutenção desses cadastros, registros e números para poder garantir e fazer a garantia desse atendimento. Tem sido um movimento de aprendizado, de crescimento, principalmente das pessoas que passam pela equipe, mas de uma forma geral da rede inteira, porque boa parte das articulações que são feitas pelo consultório na rua em Rio Grande, elas são feitas em serviço. Né? Aquela coisa de, a gente vai precisar acessar a tuberculose, vamos marcar uma reunião para a tuberculose, aí faz reunião, negocia, combina, aquele monte de combinadinho, já muda assim, a gente marca a sala, que normalmente não vai funcionar na prática. De uma certa forma, a gente atropelou esse processo e a gente pegava o usuário com a necessidade dele e saía com ele para bater a rede, e aí sim sensibilizar os profissionais com a situação concreta em si. Eu preciso resolver esse caso. Eu consigo acessar esse usuário 2 vezes por semana, como é que a gente vai manter a medicação, que tratamento que ele precisa, quando é que ele precisa retornar. Então, cada usuário foi gerando uma mobilização específica em serviços específicos, né? Quando a gente viu 7, 8 meses depois, existia um consenso e um assunto, um movimento de entendimento do consultório na rua que participava de uma ótica diferente. Eu não ia contar a história do que era o consultório na rua. A gente pegava a rua e levava para dentro da saúde para mostrar o que era a rua, para sensibilizar. Muitos movimentos a gente fez, como a Secretaria de Saúde, ela costuma ser um castelo, né? As equipes estão no território. Então, o acesso, a permanência, a circulação dentro da própria Secretaria de Saúde acaba sendo uma coisa um pouco mais fechada, né? E como a central do consultório na rua ficou localizada dentro da Secretaria de Saúde, uma das coisas que a gente fez como um movimento de forçar esse contato foi dar como referência durante o dia, porque a gente começou o consultório na rua em Rio Grande trabalhando na rua apenas de noite. Inicialmente todos os dias da semana, em dias úteis, né? E depois a gente foi alternando por causa de situações de adaptação de equipe, de troca, né? E esse movimento de sensibilização ele foi produtivo em muitos momentos, em muitos sentidos, para desacomodar a rede, para incomodar,
para poder colocar as pessoas em xeque, mas o que eu faço com esse usuário? Eu não tenho para onde mandar ele, né? Eu digo sempre, tanto para o pessoal do Serviço Móvel de Urgência quanto da SAMU, né? Porque eles têm uma grande dificuldade, porque eles acessam o usuário em situação de urgência e emergência na rua, ele normalmente está sob efeito de alguma droga, ele precisa de um suporte, mas ele não tem uma indicação hospitalar, ele não vai ficar numa unidade 24 horas, e aí a SAMU tem dificuldade do que fazer com aquele sujeito depois do atendimento, porque para eles, no entendimento deles, eles não podem largar na rua, né? Então o grande combinado com o consultório na rua é esse. O cara acessa o consultório na rua que a gente dá jeito. Tá, mas tu vai deixar ele na rua, filho? Tá na rua, a situação dele é de rua, ele vai voltar para a rua. O que eu vou fazer enquanto consultório na rua é tentar trabalhar a qualidade de vida dele, deixar ele ficar onde ele quiser, né? A gente tem uma situação de saúde mental no município, por exemplo, que é delicada. Existe uma necessidade de um refortalecimento da rede CAPS, né? Um enfrentamento da situação no Estado, que infelizmente com o governo Sartori volta a ser um Estado manicomial, né? E volta a infligir isso à saúde do Estado de uma forma geral. Então a gente tem a obrigação em Rio Grande de manter uma excelente relação com o hospital psiquiátrico, porque eventualmente a gente precisa negociar com eles, inclusive para que não fique lá, para que libere o sujeito, e para que a gente possa fazer o monitoramento dos processos, mesmo que infelizmente eles passem pelo hospital psiquiátrico, porque infelizmente às vezes tem que passar lá. Tem sido uma construção muito delicada, né? Hoje a gente tem uma consolidação do trabalho do consultório na rua muito maior. Eu inclusive, em muitos momentos, não acreditei que a gente fosse conseguir chegar onde a gente está chegando hoje. Eu acho que a produção do trabalho, o desenvolvimento, o fato de eu ter passado quase 4 anos dentro do Centro Pop, fazendo um trabalho dentro do Centro Pop, que era mais de rua, que era caracterizar um pouco o Centro Pop como um pedaço da rua e poder fazer a manutenção de um espaço saudável dentro do Centro Pop, me permitiu ter uma relação com os usuários, e quando eu vou para a rua, pelo consultório na rua, tem uma identificação muito forte e uma segurança na relação de cuidado que faz com que, em muitos momentos, coisas que a gente não acreditaria que fossem possíveis aconteçam. E ver as equipes de saúde trabalhando coordenadas com o consultório na rua, conseguir chegar num posto 24 horas e as equipes trabalharem juntas de forma vinculada, efetiva, com um cuidado realmente efetivo com o sujeito, né, com o entendimento da situação do ser humano, da possibilidade de cuidado daquele sujeito que em muitos momentos era expulso dos lugares, dos postos de saúde, dos hospitais. Tem sido uma experiência muito rica, mas eu acho que a gente tem uma caminhada consistente que precisa ter sequência. A gente precisa ampliar o consultório na rua de Rio Grande, a gente precisa ganhar espaço para essa equipe. Eu acho que as situações políticas que estão nos pesando hoje, a gente precisa ter um jeito intersetorial e de suporte de conseguir coordenar. Uma das coisas que para nós sempre foi muito forte em Rio Grande é que não existe só uma equipe de consultório na rua. Pelo menos uma vez por semana, todas as equipes que trabalham com a rua se reúnem. Então se reúne o Centro Pop, o albergue, as ceias e o consultório na rua, para que a gente forme uma grande equipe que dê conta do movimento. O consultório na rua não tem assistente social, mas eles têm, para trabalhar com a rua no município, 3 assistentes sociais de 3 serviços diferentes e que coordenam cuidado junto com o consultório na rua. Então existe uma troca muito grande. Nem sempre é o consultório na rua que acompanha o usuário em consulta. Muitas vezes é o assistente social do Centro Pop, a assistente social, o educador social das ceias que está acompanhando. Então existe uma construção de um processo de cuidado intersetorial, intersecretaria, que dá um trabalho de gestão muito grande, mas é muito rico, é muito potente, né? E essa construção para nós tem sido inédita dentro do município e tem ganhado um respaldo muito grande, apesar de que a gente ainda tem muito para sensibilizar. As equipes de saúde ainda têm muita dificuldade de aceitar esse usuário, né, de tratar esse usuário. Muitas vezes não acredita no processo. Eu não vou medicar ele, tem que tomar ele de 6 em 6 horas, ele está bebendo, ele não vai tomar, né? E aí tu conseguir ir atrás, dali a um mês voltar com o paciente no posto de saúde, não acreditar que ele está bem, tá? Mas
Acho que esse é o processo. Queria mais uma vez aproveitar para agradecer por poder estar aqui, estar trocando ideia com vocês. Eu aprendo a cada segundo, a cada nova ideia, a cada proposta, a cada fazer diferente, que eu acho que não só alimenta para que a gente tenha força para continuar caminhando. É uma caminhada árdua, pesada, de muita discussão, de muito enfrentamento, né, de muita proposta, mas eu acho que esse é o movimento. Eu gostaria que a gente pudesse estar sempre se reunindo e se encontrando em grandes grupos para trocar essas grandes experiências que para mim fazem muita diferença. Muito obrigado. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pode ser lá, não? Eu acho que por causa da gravação, por isso que tem que ser. Vai lá. Legal, hein? Falou bem você. Uma história bonita pra gente escutar. Eu fiquei feliz, viu? Porque a gente atenção da relação com o SAMU, né? Acho que a gente tem uns encalques com o SAMU aqui, né? Acho que é o Brasil inteiro, né? É difícil, viu? Só muda o lugar. Mas assim, como é que é teu nome mesmo? Pedro, parabéns, viu? Pelo esforço. O nosso consultório na rua também foi construído de uma maneira assim, bem dificultosa, né? A gente tem uma história de construção também bem difícil, mas a gente está pelejando também por uma causa nobre, uma causa que é importante, em homenagem a onde tudo iniciou, né? Eu sempre tenho como referência onde tudo iniciou, sabe? Gosto muito do pessoal de lá, e novamente vou estar lá, num evento que vai estar lá, e eu vou com certeza sentar lá com vocês para entender um pouco mais desse processo lá do início. Eu acho que é importante a gente conhecer o processo inicial disso tudo, o que gerou tudo isso. Como é que dá, onde vem isso tudo, né? E eu sou muito satisfeito por estar por isso. Eu venho da saúde mental também. E eu quero te perguntar, eu vi muito, eu fechava o meu olho, eu te via muito na rua. Eu vi o teu consultório realmente na rua ali. Na rua. E quais as relações institucionais? Como é que vocês estão trabalhando as relações com as instituições, os albergues, que está previsto, não só porque está previsto na portaria, né? Não só porque está previsto, mas eu acho que é interessante. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito próximo do Centro Pop, né? A gente tem um trabalho assim, íntimo com o Centro Pop e com a abordagem social, muito próximo mesmo. A Clícia, ela é assistente social, ela coordena a abordagem social lá de Manaus. Ela está bem ali, ó, aquela mocinha ali. E ela fez questão de vir e veio por conta própria. E ela é da assistência, né? E a gente tem essa relação muito íntima. E a gente tem um trabalho muito conjunto. A gente não tem um dia certo que a gente vai no Centro Pop. A gente vai no Centro Pop. Porque foi uma das formas, quando a gente iniciou, foi uma das formas de a gente conhecer os meninos e as meninas, os garotos e as garotas, antes de encontrar eles na rua. Então, quando a gente encontrou com eles na rua, eles já viam a gente, porque a gente já tinha se encontrado dentro do Centro Pop. E essa relação se estabeleceu, né? Qual é a experiência que vocês têm com relação à questão desse direcionamento junto, dentro, em loco também, das instituições e dos albergues? Versão. Bom dia. Bom, Pedro, né? A gente articulando lá, acham vocês também, né? E cada um que a gente acha, cada equipe que a gente consegue articular para estar junto nesse momento, acho que é um grande prazer, assim, fico muito alegre com isso. Eu sou natural de Pelotas, a cidade vizinha de Rio Grande, né? Então a minha infância toda eu passei naquela grande praia do Cacique. Eu queria saber o seguinte, ó, se vocês têm, qual é o número de cadastro já de pessoas atendidas que vocês têm, e se vocês têm já uma ideia de pessoas que foram trabalhar lá e ficaram em situação de rua. Porque eu sei que isso está existindo bastante, né? Como é que está essa situação? Porque tinha um momento mais intenso de oferta de trabalho lá, então, né? Em função de toda a construção do polo lá. E eu queria saber um pouco disso, assim, como é que está essa relação de pessoas que vão trabalhar e acabam o trabalho e daí ficam em situação de rua, se vocês se deparam muito com essa realidade. Então, mais alguém? Vou fazer minha pergunta. Você tocou rapidamente na questão de
de anotação em prontuário, registro de dados para manter o atendimento do consultório, né? Eu entendi isso como sendo produtividade. Como é que tem sido o arranjo dessa produtividade lá, tanto do ponto de vista quantitativo como do ponto de vista qualitativo, para guardar informação no cuidado desse paciente? Anotação de prontuário, como é que tem sido isso lá? Oi? Já que está dentro da secretaria. E outra coisa foi que você disse que saiu do centro pop e foi para a saúde. Como é que foi essa relação? Como é que é o contrato dos trabalhadores lá no consultório na rua? Bom, não, mas é que agora eu não tenho tempo para escolher, né? Primeiro, as relações institucionais. Eu fui psicólogo do Campus AB, fui psicólogo da Residência Multiprofissional de Saúde da Família, fui psicólogo do CREAS, fui psicólogo do Centro Pop e hoje estou psicólogo do consultório na rua. Já existia uma relação institucional. Minha, pelo menos. Tá? Isso não deixa de ser uma marca do consultório na rua. O fato do consultório na rua ser gestado dentro da assistência e ele sair do centro pop, ele também já traz isso dentro da história. Tá? Além de ser uma demanda e uma necessidade que a gente enxergava enquanto equipe técnica do Centro Pop, a questão da saúde e o empoderamento que a gente fazia a partir do Centro Pop, com essa população, para que eles brigassem pelos direitos deles da saúde. Quando eu passo para o consultório na rua, existe por um lado um desagrado de perder o Pedro no Centro Pop, mas existe tanto uma aposta, que foi um tanto quanto pesado, né, uma responsabilidade, porque eu vinha cutucando e cobrando que isso fosse possível, e de repente me dizem, se tu acha que isso é possível, vem fazer. Opa! Né? Te coloca no outro lado da situação, mas isso ao mesmo tempo gerou um respaldo e uma troca com a população de rua muito grande, porque eles entendiam a caminhada, entende? Dentro do processo de fortificação das propostas deles, das necessidades deles dentro da rede, houve um entendimento deles também, então, que haveria alguma coisa concreta a partir do momento que sou eu que vou para o consultório na rua. Né? Existe uma satisfação nesse sentido, que até um certo ponto deu peso, né? Porque te bota na obrigação de dar resposta para essa galera, e a resposta que eles querem não é a resposta que a gestão precisa. Né? Tem uma diferença aí também. Tá? Então, a partir daí, toda a relação institucional do consultório na rua ela foi feita em campo, a trabalho, né? Por entender também que o que sensibiliza, o que move o sistema, o que muitas vezes obriga a engrenagem a girar é ter que atender, ter que dar conta e ter que dar uma solução para aquele usuário. Então, em cima disso, a gente abriu a porta do CTA, do IST, da tuberculose, das unidades 24 horas, né? Teve todo um mapeamento e uma construção de relação de rede que foi obrigatoriamente a serviço, né? Foi envolvido com o processo dos usuários e do tratamento, atendimento, a negociação desse processo que a gente fez essa relação institucional. É que quando a relação do locus rua deixa de ser rua e passa a ser a instituição. Sim. Entendeu? O processo de trabalho, em vez de ser desenvolvido em loco rua, ele é desenvolvido em loco instituição. Essa parceria, trabalho de parceria junto, por exemplo, ao Centro Pop, que seria a instituição pública mais próximo da gente. Na verdade, assim, ó. Eu quero saber, porque às vezes eu acho que lá em Manaus, muitas vezes eu acho que a gente está trazendo muito esse logo para dentro da instituição, uma coisa que eu poderia estar fazendo lá na Praça do Congresso, entendeu? Aí ele pega ali me batendo, mas como a gente está num processo de construção, para a gente muitas vezes é até mais, como é que fala, nos deixa até mais, cômodo estar ali, entendeu? É cômodo eu estar ali do que eu estar lá na praça às 11 horas da noite, 11h30 da noite, os técnicos todos é muito cômodo e eu vou me acomodando.
Eu vou me acomodar, que é muito melhor eu ir no Allan Kardec, o seu trabalho de população de rua, e ficar lá dentro falando em que momento, já que está na portaria, não porque só está na portaria, mas assim, porque é o limite que você vê. Qual é o equilíbrio que você vê, que não deixa de ser tão interessante, porque a gente foi interessantíssimo a gente ter o Centro Pop como trabalho de referência para se encontrar e se conhecer. Para quando a gente chegasse na Marquise do Banco do Brasil, no centro da cidade, aquele cara que estava almoçando no Centro Pop, ele já não visualizava lá e ele já começava uma relação e uma empatia. Eu estou falando de bloco loco, rua, para o loco, instituição. Que limite, que nuance que você vê nisso? Aí a gente tem uma relação interessante em Rio Grande, porque quando a gente começa o movimento com a rua, eu vou tentar ser breve porque senão a história fica muito longa, tá? Quando a gente começa o movimento na rua em Rio Grande, mapeamento e construção da política, começam 3 profissionais, tá? Eu, como psicólogo, o Kleber, que é assistente social hoje do Centro Pop, e a Ivânia, que na época era estagiária do Kleber do curso de Serviço Social e hoje é assistente social do albergue. Tá? Então, as 3 pontas, bem cravadinho, tá? Essa é a base. Se a gente tivesse que tirar o extrato daquela grande equipe que trabalha com a população de rua, até hoje ainda está assentada nesses 3 profissionais, tá? Se ampliou, se cresceu muita coisa, eu acho que não é nenhum privilégio isso dentro do processo de trabalho, tá? Mas a base institucional de relação, ela parte desses 3 pontos, tá? A gente tem uma relação muito grande logo com o Centro Pop e com o albergue. Até então, como o Só na Rua funciona de noite, a gente não visitou o Centro Pop enquanto momento de trabalho, de abordagem, tá? De rua, tá? Mas o albergue a gente visita pelo menos uma vez por semana, tá? Fundamentalmente por um único motivo: necessidade de manutenção de tratamento. Então o que a gente faz? A gente identifica o usuário, identificou o processo do negrinho que tem tratamento de tuberculose. São 6 meses para acompanhar ele. Conseguimos, depois de muita batalha, negociar para que a tuberculose nos deixasse cuidar do processo e confiasse para que a gente fosse administrar a medicação. Lembrando que nós não temos médico e nem sempre temos enfermeiro. Tá? Então, estremece um pouco a relação, mas foi. O lugar mais comum de encontrar ele, de combinar com ele, é o albergue. Então, a gente vai ao albergue. Então, o que mantém essas relações e mantém o consultório na rua dentro da instituição em algum momento são as necessidades dos usuários que estão lá dentro. Tá? Fora isso, rua. Porque acho que é um processo, inclusive, de manutenção de saúde mental para a equipe do consultório na rua, que a gente não saia da rua. A rua é o nosso locus. Valeu. Tá? Mas a gente acessa. A partir de agora, a gente vai ter um dia para negociar atividades dentro do Centro Pop. Isso vai ser uma inovação para a equipe nesse momento. Mas, ainda assim, forçando a necessidade da nossa relação ser com a rua. Nós não vamos ter uma sala no Centro Pop. A nossa sala é a Kombi, é a viatura. Então, a gente vai com a Kombi para o Centro Pop e vamos estar na rua, na frente do Centro Pop aquele dia, mas na rua. Entende? Eu acho que isso é fundamental. Assim, ó, e aí já vou botar um contrabando. Se você qual o número de pessoas cadastradas, tá? Se vocês fazem turno estendido, e como é que está essa relação lá das pessoas que vão trabalhar e ficam em situação de rua? Se você tá. Falar... A situação das pessoas que vão trabalhar e ficam em situação de rua já está bem menor perto do que foi a explosão do polo naval, tá? Um dos movimentos que a gente teve que brigar muito pelo Centro Pop foi para evitar essa obrigação de mandar o povo de volta, né? Porque veio trabalhar, não é daqui, arruma uma passagem, manda ele de volta, né? E aí a gente começou a brigar, não, mas peraí, pela política pública a obrigação dessa passagem é do município de origem, não é do município que está o cara. Vamos negociar com a prefeitura lá de Cabral Pro do Rocha para que pague a passagem para o cara voltar. Não vai acontecer, né? Mas era uma forma da gente começar a questionar esse fazer que expulsa essa galera. Tá, mas ele não quer ir embora. Ele não tem emprego aqui, está desocupado, está dando trabalho, está solto, manda embora. A família quer, Sabe aquelas coisas malucas?
né? Então a gente fez uma frente muito grande nesse sentido. Mas a partir do momento que o polo naval morreu e a cidade realmente mudou essa característica, o dinheiro foi embora, vamos dizer assim, naturalmente a população migrou muito, então não tem mais tantos. Hoje a gente tem, em atendimento do consultório na rua, e nesse 1 ano de consultório na rua, aproximadamente 400 usuários cadastrados. Tá? Hoje na cidade a gente estima que o consultório na rua esteja atendendo em torno de 200. Mas, falando de uma estatística de um prazo maior, desde 2013, que a gente está fazendo cadastro junto com o Centro Pop, já tem quase 1.000 cadastrados dentro do Centro Pop. Tá? E aí a gente tem uma fonte grande. Com relação ao que tu pergunta, da questão de prontuários, informações, a gente está num momento de organização e produtividade ainda, né? A gente já recém está conseguindo o semestre da equipe, então estamos no processo de efetivar essa produtividade. A gente tem bastante coisa para apresentar e para inserir no sistema, inclusive. Mas existe como a formação do consultório na rua, ela vem agregada à assistência. O arquivo do consultório na rua ainda é tudo digital. Tá? Os prontuários ainda são muito digitais pela praticidade da gente acessar isso na rua. Tá? E a maior parte dos registros de documentação, o registro pesado físico, a gente ainda faz uma referência muito grande ao Centro Pop, porque é onde ficou centralizado. Quando a gente reuniu as equipes que abordam a rua e percebeu a necessidade que todas as equipes têm, manutenção de informação dos usuários com relação a documentos, cartão SUS e tal, a gente, em comum acordo, centralizou essa informação no Centro Pop, que é o centro que já tinha a maior parte dessas informações. Então, tanto a equipe de abordagem, quanto a equipe do albergue, quanto o consultório na rua, a gente troca muito dessa informação com os registros do Centro Pop ainda. Tá? O momento do consultório na rua é de consolidação dos registros de prontuários específicos. Né? Hoje a gente tem já consolidado no nosso arquivo em torno de 70, 80 prontuários físicos. Tá? A ideia é que a gente consiga, até o final do ano, fechar e manter paralelo ao digital, para a gente poder ter um acompanhamento físico total do próprio processo de trabalho. É isso. Pronto, né, gente?